falando de soja agora, e não só agora sobre o aspecto técnico de pesquisa, mas agora sobre o aspecto de mercado. Nós vamos falar um pouco a respeito desta situação da semana, no qual a soja na posição de setembro lá em Chicago perdeu o piso de $10 o bushel. Muita coisa aconteceu, as reviravoltas com câmbio aqui no Brasil, que influenciam diretamente o mercado e também o grande volume de exportações de embarques. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco desta edição de Agricultura BR pelo Canal do Boi, pelo Agrocanal. Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui conosco e vimos esse cenário. Vou começar aí por essa perda, né? Essa situação ficou abaixo dos $10 o bushel. O que isso representa para o mercado no momento, para o produtor norte-americano e para o produtor brasileiro, principalmente? Como que a gente pode ter essa leitura? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Primeiro, a gente teve uma série de repercussões que não eram do mercado de soja e do mercado de milho. Tanto o dólar como Chicago reagiram ao mercado financeiro. Foram 4 situações específicas que mudaram o patamar do jogo. A gente teve a escalada da guerra, o Irã se envolvendo ali com Israel. E aí, Fabiano, só um parênteses aqui sobre esse assunto, não é só uma guerra que envolve o Irã e o Israel. Por que o mercado ficou muito sensível quanto a esse tema? Porque o Irã ele está participando de um bloco que ele está oficializado com acordos de proteção e de comunhão com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte e agora também tentando entrar nesse bloco a Venezuela, tanto que está protegendo o Maduro, o grupo mercenário Wagner da Rússia, a guarda iraniana, tem até proteção do Hamas ali fazendo a guarda do Maduro. Então o bloco ele está formado e já não é de agora, mas vem gradativamente essa aliança e quando o Irã diz que vai atacar Israel, o mercado teme essa aliança. Não é só uma guerra regional que causa todo esse medo, embora a gente sabe que a região ela tem potência suficiente para amedrontar as inflações do mundo, porque ali a gente está falando da produção de petróleo, sobretudo a Arábia Saudita, que é o líder da região da produção de petróleo, 30% do petróleo mundial passa ali por aquela região, pelo Estreito de Hormuz. Então, quando o Irã junto com o Hezbollah no Líbano, declaram que vão de fato entrar numa guerra armada com Israel, o mercado assusta e fica com medo por causa desse grupo que está junto. Será que esse grupo vai entrar com a mesma força? Depois disso, a gente viu a própria Rússia pedindo para o Irã ir com mais cautela, tentando acalmar um pouco ali. Do outro lado, os Estados Unidos, que apoia Israel, também pedindo para que não haja escalada, para que fosse negociado um novo cessar-fogo. Então, primeiro a gente teve a escalada da guerra e, por causa dessa situação de alianças, a gente viu o mercado mais sensível. Depois, a gente viu o Japão anunciando que iria subir a sua taxa de juros. Não só subiu, mas ficou ali o recado de que iria continuar subindo. E isso pega a gente em cheio, porque é muito comum o investidor lá fora pega dinheiro emprestado com o Japão e bota para render no Brasil. Então, quando o dinheiro sai do Japão e entra no Brasil, o dólar cai no Brasil. Quando o movimento é inverso, se o Japão vai subir juros, tem que devolver o dinheiro para lá. O dinheiro sai do Brasil e o nosso dólar sobe. O outro fator foi a recessão americana, que a gente viu aí o mercado criar um medo de que os Estados Unidos poderia, de fato, quebrar, porque o setor de emprego estava indo muito ruim, a última divulgação de pedidos de seguro-desemprego foi bastante ruim, veio os dados do payroll mostrando que não criou-se tanto emprego como imaginava, revisaram o número do mês passado, dizendo que estava errado, foi menos emprego criado também no mês passado, e para terminar, tinha nosso cenário interno, que o Brasil ainda não é um país que cria uma credibilidade para o investidor vir apostar aqui na gente, por causa da situação do corte de gastos que ainda é necessário no governo. Então, esses 4 elementos somados, guerra, recessão americana, juros no Japão, mais o mercado doméstico do Brasil, fez com que o dólar disparasse e as bolsas foram atrás. Chicago também, milho e soja chegaram acompanhando esses movimentos de alta e depois, quando o mercado foi resolvendo cada um desses pontos, devolveu tudo para o patamar que estava. Tanto que agora a gente tem dólar voltando para 5,50, Chicago, soja voltou para os 10. Então, para te devolver, Fabiano, primeiro a gente teve uma resposta do mercado financeiro exagerada, porque foram situações imprevistas. Depois o mercado foi entendendo o que estava acontecendo e foi devolvendo. Os olhares agora, para falar de tendência de Chicago,
voltam para a qualidade das lavouras e, sobretudo, para o relatório de segunda-feira de oferta e demanda. Para te entregar, hoje, Chicago, abaixo de 10 que a gente tem para setembro, ou que seja nos 10 para os outros contratos, soja americana já é mais atrativa que a soja brasileira para o chinês. Tanto que a gente está vendo o chinês já efetuar novas compras lá dos Estados Unidos, Fabiano. E trazendo aqui, Ronaldo, algumas questões, né, nesse acumulado de semana, que tem muitos fatores internacionais já há algum tempo que envolvem não só a parte de grãos de maneira direta, mas também a parte econômica, tanto na Europa, na Ásia, quanto também essa possibilidade de recessão lá nos Estados Unidos. Isso tudo mexeu bastante com o mercado. E, mais uma vez, nessas mexidas de mercado, isso que eu não estou nem contando com o risco de terremoto e maremoto no Japão, agora, que é o que está vigente neste momento na Ásia, mas em alguns momentos nós tivemos, por conta desses fatores, abriu outra janela de vendas aqui no Brasil. E eu estou falando disso porque julho foi um recorde de embarques de soja, um recorde absoluto em relação ao mês, e nós tivemos ali, não se acreditava que teria, de repente aparece uma janela como essa, trouxe a muleta do dólar para fazer essa soja subir, mas o fato é que aconteceu. Como é que esse fator foi aproveitado pela cadeia produtiva aqui no Brasil? Eu acho que o produtor acabou vindo para o mercado, vendeu, aproveitou os preços altos. A gente sempre batia na tecla aqui que acima de 140 no porto era interessante vender. E eu acredito que muitos nos ouviram, Fabiano, porque a gente teve julho com o mês recorde, o melhor julho da história para a soja. E olha o contraponto, nós tivemos o terceiro pior julho para o milho e o melhor julho da soja. E o destaque fica exatamente para a China. A China comprou aí mais de 2 milhões de toneladas do que eles tinham comprado no julho do ano passado. Então o chinês está com apetite, vira e mexe, a gente vê algumas reportagens dizendo que há o risco da demanda chinesa, porque a economia na China não está indo muito bem. A gente já assistiu na história, a China, quando ela vai mal, o primeiro mercado que sente é o mercado imobiliário, o mercado do aço, claro, por causa da construção civil, mas a soja, por mais que ela repercute o dado negativo nas cotações em Chicago, a gente sabe que o chinês não vai parar de comer, não vai parar de alimentar o seu rebanho. Desde a peste suína, que eles tiveram que cortar 50% do plantel, eles estão voltando a aumentar. Então, a China ela vem de alguns anos para cá com crescente de produção de carne, por mais que as margens não estejam muito bem, mas a produção vem aumentando, que de fato aumenta o consumo. Então o consumo de soja na China, ele está meio na conta já, o mercado entende que, por mais que apareça algum dado ruim ali, ele vai ser consolidado, o consumo vai vir para o mercado. E o Brasil surfou essa onda, a gente teve um julho muito bem, os nossos prêmios ficaram sustentados perto do 100 ou acima do 100 em alguns momentos por causa dessa demanda. Só que agora, Fabiano, uma coisa que a gente sempre pontuou muito aqui, 140 era um preço, eu falo 140 como uma referência, porque eu não vou dar aqui cravar o olho da mosca, mas a gente teve 144 como teto, 142, 143, estou falando preço porto, porque eu sempre dizia que perto de 140, acima de 140 era um bom preço para vender. Só que uma coisa é importante, 140 agora não é o mesmo 140 lá atrás, porque você carregou essa soja um mês para cá, você teve mais gasto, então se você tivesse vendido lá atrás no 140, era muito melhor do que vender hoje no 140, falando referência a Porto. Daqui para frente, a gente tem uma ameaça muito grande, que é a competição com a soja americana. Já repeti isso várias vezes aqui, o mercado de soja é um mercado muito pequeno, são 2 países que vendem soja in natura e um país que compra. Brasil e os Estados Unidos produzindo para vender para a China. A Argentina ela vende farelo, vende óleo, impacta também, mas esse ano o impacto da Argentina é maior oferta, não é redução de oferta. Então, se a soja brasileira começa a perder a sua atração por preço, obviamente o chinês vai olhar para a soja dos Estados Unidos. E o último relatório de novas vendas americanas já mostrou isso para a gente, o chinês realizando 400 mil toneladas de novas compras, a gente tem visto movimento no mercado para comprar mais produto americano, então eu acredito que a gente possa estar na última janela de aproveitar os preços desse ano, porque de setembro em diante as conversas vão ficar sobre o tamanho da área brasileira e o clima para o plantio da soja no Brasil. Só que até lá a gente tem uma colheita americana no caminho, Fabiano. E eu estava olhando, Ronaldo, alguns números e a gente vê aquilo que é
predominante quando a gente fala de desembarques ou das importações internacionais de soja, um domínio muito forte da participação chinesa, né? Aqui no Brasil, é claro que fica muito evidente isso, acho que chegou a quase 9 milhões de toneladas a participação chinesa nesse total que foi embarcado no mês de julho. Nesse mês de julho também, a China comprou um pouco mais, talvez não aquilo que se esperava que fosse fazer a aquisição, mas ela comprou um pouco mais de soja e comprou um pouco mais de soja dos Estados Unidos também. Foi dentro daquilo que o mercado esperava? Como é que isso trouxe informações diferentes para o mercado, principalmente para essa referência internacional que é a soja americana? Foi uma discussão a semana inteira aqui dentro do escritório este ponto. O mercado esperava que a China tivesse uma demanda maior. E aí é uma coisa que eu repito sempre, eu acho que quem errou foi a expectativa do mercado, porque a China ela aumentou de fato as suas compras. Está aí os números para provarem. Só que o mercado esperava que aumentasse ainda mais. Em junho já tinha essa expectativa de que o chinês ia consumir mais, não consumiu tanto que se achava, e aí de repente em julho criou de novo essa expectativa que o chinês ele consumiu mais do que o ano passado, só que não tanto quanto se esperava. Eu vejo que essas expectativas do mercado, ou elas são ignorantes, no sentido de que o mercado cria achismo baseado em dados isolados, ou elas são de fato maldosas para criar uma pressão de queda porque alguém possa ter interesse nisso. Não acho que a China está reduzindo demanda, pelo contrário, ela tem sim aumentado as suas compras, só que a gente tem que entender que exportação e importação de um país, ela é sazonal. Por exemplo, se a gente olhar para o milho, e se você pegar lá, em abril o Brasil não exportou nada, então tem muito milho no mercado interno porque não está indo embora. Não, porque abril não é mês de exportar milho. Então a China ela também compõe esse quadro de sazonalidade. Segundo semestre é assim onde a gente vai assistir que ela precisa vir para o mercado, porque ela está passando por uma colheita brasileira, ela passou por uma colheita brasileira e vai entrar numa colheita americana. Então esse é o momento que de fato a gente vai medir se o chinês veio com aumento de consumo ou não. Até aqui, falar que o chinês não tá consumindo bem, eu acho que o mercado está exagerando um pouco, e dentro do que a gente tem visto do efetuado, das compras efetuadas, a China tem comprado bem a ponto de dar sustentação. A gente está revendo aqui, Fabiano, o nosso quadro de oferta e demanda, porque esse número de julho foi realmente surpreendente. Surpreendente mesmo, 11 milhões de toneladas é um volume muito grande, 2 milhões de toneladas a mais do que é o costume que a gente vê indo embora em julho. Só a China levou, como você falou, quase 9 milhões de toneladas, 8,9, e isso vai mexer com o nosso estoque final. Isso vai mexer com o nosso quadro de oferta e demanda. Então pode ser que a gente vai ter uma sustentação nos prêmios. Agora, o meu receio não é a questão dos prêmios, é o que Chicago pode apanhar por causa da colheita americana. Chicago, a $10 o bushel, é a soja americana muito barata. Muito barata. Não quer nem dizer que a soja brasileira está cara, o prêmio está... Não, quer dizer que a soja americana está muito barata. Esse é o meu único ponto de receio para o segundo semestre. E o problema que nós temos é que agora, para segunda-feira, o mercado está acreditando que o FDA pode subir mais 1 milhão de toneladas na produção, né, de 120 para 121. Eu acho que se vier isso daí é o empurrão final que falta para derrubar os outros contratos do 10. E aí se a gente chegar lá nos 9, aí esquece, aí nós perdemos bem a competitividade. Se não fosse essa situação da oferta, não teria risco nenhum pela demanda. Pelo contrário, a gente está vendo o apetite da China, sobretudo com a preferência da soja brasileira. Então, mercado internacional, mercado chinês tem apetite. O que está derrubando agora não é a ausência do comprador, é o excesso do vendedor, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, Fabiano. Ronaldo, para encerrarmos aqui, você falou a respeito dessa soja americana, está mais barata que a brasileira, isso te traz preocupação. Essa precificação de soja americana, né, mais barata, o que ela está impactando na vida desse produtor norte-americano, porque nos Estados Unidos eles têm dispositivos para lidar com cenários como esse, de preços mais baixos. O que isso pode acarretar nas negociações, no mercado dos Estados Unidos com uma soja barata como essa, que é a americana no momento? Fabiano, para mim cortou o pedacinho, o finalzinho da pergunta, mas eu acho que eu entendi a essência da questão.
O produtor americano, ele tem várias diferenças da gente aqui. Essas questões que você colocou, que ele tem ali recursos, ele faz seguro, não só de perca de produção, mas ele tem o seguro de perca de preço, ele faz as proteções na bolsa, ele tem Chicago para fazer a entrega física, se ele quiser. E um ponto que eu acho talvez o mais importante é que ele tem ali a capacidade de armazenar. O endividamento do produtor americano não está indo muito bem, ele precisa de transformar o grão em valor. A gente acredita que vai vir uma oferta maior na colheita, um pouco talvez acima do que a gente vê nos anos anteriores. Mas o produtor, ele tem a capacidade de dizer que não vai vender e guardar ali, ficar com o seu produto estocado. Tem-se uma aposta muito grande no consumo interno dos Estados Unidos esse ano, tanto para soja quanto para milho. Eu acredito que está sendo também superestimada essa aposta. Eu não vejo o mercado americano crescendo tanto assim na demanda interna a ponto de suprir uma exportação para o produtor de lá. Então, vai sofrer também as duas pontas. A gente sofre aqui com Chicago perdendo a competitividade para eles, mas ele sofre porque o preço dele também está muito barato. Um outro ponto que é uma memória recente para o produtor americano são as eleições. O Trump está aí podendo voltar, o mercado já tinha precificado uma vitória do Trump. Trump e Biden, com certeza o Trump ganharia com um pé nas costas, assim, sem muito esforço. Agora com a Kamala Harris, não pela Kamala, mas pelo dinheiro que está entrando, pelo patrocínio que os democratas estão recebendo, pelo vice. O Partido Democrata, ele foi muito estratégico. Você olha, o Trump acabou de tomar um tiro na orelha, vira o assunto de todas as mídias, nacionais e internacionais, ganha popularidade. O que o Partido Democrata vai fazer? Na outra semana, o Biden anuncia a renúncia e traz de volta a atenção para o Partido Democrata. Então o mercado assiste isso como um jogo político, estratégico, e entende o seguinte: olha, eu já achei que o Trump já estava eleito, agora o outro partido pode ter uma chance, vamos devolver aqui. O que eu quero dizer com isso? O Trump voltando pode ser mais um golpe para o produtor americano no sentido de Chicago, mas vale a gente lembrar que quando ele se prejudicou com os preços de soja, o Trump foi lá e deu subsídio para ele, para o produtor dos Estados Unidos, bancou o que ele perdeu no preço da soja. Então, a vida do produtor americano ela também é impactada. Nesse ponto agora a gente não entende como positivo não, como negativo, mas ele tem esses dispositivos de escolha. Tá barato demais? Ele simplesmente escolhe não vender, Fabiano.